Bom, você sabia que os próprios discípulos de Jesus, homens que andavam e comiam e dormiam ao lado dele diariamente, não sabiam orar? Parece estranho, né? E quase inacreditável, mas é real. Sim, é real. A história que está registrada, né, ali em Lucas, você sabe disso talvez, né? Lucas capítulo número 11:1 é quase constrangedora. O que para mim reforça, né, a veracidade dela. Pense bem, aqueles homens que andavam com Jesus não eram novatos na fé. Eles já criam em Jesus, já haviam sido enviados para pregar o evangelho, já expulsavam demônios em nome dele e viam milagres todos os dias. Curas e maravilhas aconteciam diante dos seus olhos todo momento, todos os dias. Mesmo com toda essa bagagem espiritual, eles tiveram a humildade de chegar para Jesus e admitir com todas as letras, né, com todas as palavras, Senhor, ensina-nos a orar. Se eles não tinham o próprio Cristo, aliás, se eles que tinham o próprio Cristo em pessoa como mentor, sentiram essa dificuldade, essa sensação de não saber como fazer, porque nós aqui, né, que não temos esse contato direto com Jesus, como eles tiveram há mais de 2000 anos atrás, né, não cobriríamos ou não cobraríamos. Uma formiga aqui, meu Deus do céu. Acontece mesmo, estamos ao vivo, não vai ser que tem corte. Nos cobriríamos, né, com uma perfeição que eles não tiveram. Ou seja, vamos achar que nós sabemos mais do que Pedro, do que Tiago, do que André, que andou com Jesus. E André, no caso, foi discípulo ainda de João Batista. Essa dificuldade em orar, aquele branco que dá na mente, a sensação de que as palavras são repetitivas, ou que a mente começa a voar para longe, a gente começa a se perder naquilo que a gente está querendo orar e falar com Deus, isso não é um sinal de falta de fé, pelo contrário. A pergunta dos discípulos prova que orar não é um instinto natural do ser humano, não é como respirar, não é como andar. É uma disciplina, uma habilidade que precisa ser aprendida e praticada e desenvolvida. Você sabia disso? Este vídeo fala sobre isso. Esse vídeo é para você que está passando por esse momento. Ele é o quarto episódio da nossa série Ferramentas Espirituais, aqui no podcast Raízes. Nos episódios anteriores, nós mergulhamos em ferramentas que transformaram a nossa vida. Falamos sobre como a leitura da Bíblia é importante e como Deus fala conosco, sobre a prática do jejum, como é que isso afina a nossa sensibilidade espiritual e sobre como a comunhão com os outros nos fortalece. Hoje nós vamos fechar esse ciclo inicial focando na oração. É uma ferramenta poderosa, não é mesmo? Que é a nossa forma de responder a Deus, de conversar com Deus. E vamos te apresentar hoje um guia simples e profundo de 4 passos, um método ACAS. Vamos escrever logo aqui, né? Vai ficar fácil aí de você poder mentalizar. Vamos aqui já para o nosso quadro aqui, o método de hoje que a gente vai utilizar. Aqui, deixa eu botar aqui, Raízes, episódio 4, como orar. E aí eu vou apresentar para vocês, acho que essa minha caneta está muito grossa, eu vi no último vídeo que ficou muito, muito grossa. Deixa eu afinar um pouquinho. O método ACAS. Vou falar com eles sobre vocês, então fica aí com a gente. A gente vai passar para você aí esse método que vai ser bênção aí para a sua vida, que vai transformar o silêncio da sua ansiedade e sua frustração em uma conversa fluida, honesta e poderosa com Deus. Vamos então analisar quais são os problemas aí, né, da nossa oração. Quais são os problemas aí que a gente tem aí, os problemas para oração. Acho que, número 1, acho que o primeiro problema que a gente tem nessa falta do que falar com Deus, de palavras para falar com Deus, é justamente a conexão. E eu vou te explicar porque acho que a conexão é um dos problemas fundamentais. Olha, vivemos em uma cultura, mesmo dentro da igreja, que muitas vezes aplaude as palavras bonitas e a performance espiritual, sabe? Aquele irmão que, né, ora aquelas palavras bonitas, isso toca a gente. É a nossa cultura, é o nosso modo, né, de falar, de orar, de clamar, de pedir a Deus. Ligamos às redes sociais e vemos pessoas de fé falando sobre as suas 2 horas de oração no quarto de guerra. Quem já viu esse filme? Quarto de guerra, oração de 2 horas ali. Você passou ali orando, né? Testemunhos de pessoas que passam uma hora orando de joelhos ou não, mas estão sempre em oração.
sobre revelações profundas que receberam, como Deus fala com elas de forma audível. E quando a gente vai orar no nosso quarto, tá? Pessoas comuns, crente comum, pessoas que vivem realmente uma espiritualidade real, não disfarçada, né? Daquela roupa religiosa de sabedoria e de poder, pessoas que nunca pecam, né? Impecáveis. Não, aqui é para pessoas que estão mesmo querendo conhecer, discípulos de Jesus, que querem raízes profundas com Deus. O fato é que a gente, como pessoas comuns, como eu e você, quando a gente vai orar no nosso quarto, no silêncio, nossa oração parece tão simples, tão comum, meio sem rumo, né? A gente começa, a mente viaja para uma lista como se fosse uma lista de supermercado, para a briga do trabalho, para o boleto que vai vencer, e aí a gente se perde. E aí, como uma sombra, vem a culpa, e a culpa sussurra no nosso ouvido. Será que a minha fé é fraca? Será que eu amo mesmo a Deus de verdade? Será que Deus não está a fim de me ouvir? Ou será que eu sou desinteressante? Ou será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que eu estou orando da forma certa? A verdade que eu precisei aprender a duras penas é que talvez você precise ouvir hoje essa verdade, é que essa dificuldade é completamente normal. Acredite, gigantes da fé, homens que mudaram o mundo, confessaram que a oração era por vezes a coisa mais difícil que eles faziam. Por exemplo, John Bunyan, autor do clássico O Peregrino, escreveu abertamente sobre como seu coração era relutante em se aproximar de Deus e como ele precisava pedir que o próprio Deus o atraísse para a oração. Sabe um outro ícone da nossa fé? Martinho Lutero. Martinho Lutero, grande reformador, que orava por horas a fio, admitiu que a sua mente também era bombardeada por distrações e pensamentos aleatórios e que precisava de uma estrutura durante a oração para não se perder. Isso não é um sinal de fé fraca, é um sinal de que somos humanos, vivendo em um mundo caído e com uma mente que precisa ser completamente solidificada e, muito mais do que isso, disciplinada. O problema central é que nós, sem perceber, encaramos a oração como uma apresentação. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Encaramos a oração como uma apresentação. Achamos que precisamos impressionar a Deus com um vocabulário rebuscado ou com uma duração das nossas orações em joelho. Quanto mais tempo a gente orar, mais Deus nos ouve, né? Mas a Bíblia inteira mostra que a oração é, antes de tudo, uma conversa, é um relacionamento. Seja com um cônjuge, um pai, ou um melhor amigo, ou um vizinho. Cresce com base em discursos formais. Ela cresce na vulnerabilidade, na honestidade, na constância da comunicação. Mas como conversar se as palavras não vêm? Como organizar a mente e o coração para se conectar com o Criador do Universo se faltam palavras na hora da oração? A resposta é a seguinte, é não tentar ser mais espiritual ou forçar palavras que não são usadas no seu cotidiano. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, poder da glória, onipotente, palavras que você não usa no seu beneplácito poder, palavras que você não usa no seu cotidiano. A resposta é ter uma estrutura simples, sabe? Um caminho, uma trilha, como se fosse um trilho de trem por onde os pensamentos vão seguir. Essa é a solução que mudou radicalmente a minha vida de oração e é ela que eu quero apresentar para você hoje. Aliás, antes de continuarmos, já aproveita e comenta aqui embaixo a mesma frase que os discípulos disseram com a sua oração. Eu vou escrever aqui para você não esquecer de comentar. Nosso pedido de hoje. Nosso pedido de hoje não é nada de bens materiais, é simplesmente: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram para expulsar demônios, os discípulos não pediram para pregar melhor, os discípulos não pediram para libertar pessoas, os discípulos não pediram para fazer o mar se abrir, nem os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, como escreveu aí, Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a oração, é o pedido do cristão. Oração. Oração, oração, oração. Então, para a gente aprender a orar, para a gente aprender o que vamos fazer, entender, é o que nós vamos fazer agora. Exatamente isso que nós vamos fazer
nas raízes hoje, né? Na apresentação de hoje, o método ACAS. Vamos lá começar então com esse método que eu tenho certeza que vai aí abençoar a sua vida. Já escreveu? Senhor, ensina-nos a orar. O que eu vou te mostrar não é uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo, nem uma regra inflexível que vai engessar a sua conversa com Deus. Quando fala em 4 passos, fala, meu Deus, eu vou ter que seguir quatro passos, vai engessar minha relação com Deus. Não. Pense nisso como um guia, um GPS para a sua oração que ajuda a organizar os seus pensamentos e principalmente a quebrar aquele terrível bloqueio inicial. Quebrar aquele terrível bloqueio é como se fosse um acróstico, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui, tipo um acróstico. Vamos lá fazer aqui. Você sabe o que é o acróstico, palavra difícil, hein? Acróstico. Agora sim, né? Acróstico. Às vezes eu também me enrolo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o acróstico. É quando a gente tem uma técnica de memorização que você usa as primeiras palavras de uma frase para que você possa memorizar, ok? Então, ó, por exemplo, o A, né? A segunda palavra é letra, né? É a C. De novo, tem o A e por último tem o S, ok? Então, esse é o nosso acróstico de hoje. É o acróstico que vai me ensinar a memorizar o que eu tenho que dizer, tá ok? Então a gente vai lá, vamos seguir aí no nosso acróstico. Pense nesse método como 4 pilares, que é uma conversa saudável e equilibrada com Deus. Em vez de chegar diante dele com a mente completamente em caos, pulando de um pedido para o outro, para uma preocupação, para um agradecimento e daí uma lembrança aleatória, você agora tem um ponto de partida claro para cada etapa da oração. Esse método nos força a lembrar que orar não é só pedir. Na verdade, a parte do pedido é a última. Porque a oração, acima de tudo, é se conectar com quem Deus é. E essa estrutura te guia passo a passo nessa jornada de conexão. Cada letra é uma fase da sua conversa. Cada letrinha dessa é uma fase da sua conversa. E a ordem delas não é por acaso. É uma jornada lógica e espiritual que começa com foco totalmente em quem Deus é. E passa por um alinhamento do nosso próprio coração. Que se enche de gratidão. E só então nos leva a apresentar as nossas necessidades e petições. E quando chegamos lá, fazemos isso de um jeito muito mais maduro e alinhado ao coração dele. Do Senhor, do Eterno. Vamos mergulhar na prática e ver como funciona cada um desses passos aqui, que eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês. Se você é aluno aí do canal Boa Semente, sabe que aqui a gente tem estudo bíblico, formação de professores de EBD, cursos de teologia, liderança, e você já está entendendo que eu não botei esse acróstico aqui por acaso, porque a primeira palavra começa com um A. E aí você já pensou qual é a palavra? Essa mesma. Adoração. É a primeira palavra do nosso acróstico. Adoração. A palavra A aqui, deixa eu circular porque ele mudou a cor. Adoração. Olha que coisa linda. Comece a sua oração com adoração. E aqui vem a primeira virada de chave. A oração não começa com você. A oração não começa com seus problemas, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Ela começa com Deus. Adorar é simplesmente reconhecer, focar e declarar em voz alta quem Deus é. Não é sobre o que Ele já fez por você, porque isso virá depois nos agradecimentos, mas é sobre quem Ele é em sua essência. Seu poder infinito, sua santidade perfeita, sua bondade imutável, sua justiça incorruptível, sua misericórdia que se renova cada manhã. Bom, por que começar por aqui? Porque a adoração ajusta o foco, ela funciona como uma lente de aumento para a grandeza de Deus e uma lente de redução para os nossos problemas. Ela tira a pressão das nossas costas, a pressão de ter que sentir algo e coloca os holofotes naquele que merece, na glória, na majestade e na soberania de Deus. De repente, a ansiedade sobre uma reunião do amanhã, que você vai ter amanhã, o medo do diagnóstico do médico, e o branco na mente fica na sua devida proporção quando comparadas com a glória infinita daquele com quem estamos falando. A adoração dá o tom da conversa, nos lembra que estamos na presença do Rei do Universo e que incrivelmente se inclina para nos ouvir. Como fazer isso de um jeito prático sem que pareça forçado? Primeiro, use a Bíblia. Abra nos Salmos
como os salmos são repletos de grandes exemplos, em grande parte de um manual de adoração, como o Salmo 8, que diz: Senhor nosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Como é majestoso o seu nome em toda a terra. Ou o Salmo 145, o Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza não tem limites. Ou o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ou seja, comece com a Bíblia ali, com um salmo, com alguma coisa, um cântico ali espiritual de adoração, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Segundo, simplesmente liste os atributos de Deus que você conhece. Fale de forma simples: Deus, eu te adoro. Oh Deus, eu te adoro porque o Senhor é santo, completamente puro, separado do mal. Eu te adoro porque és eterno, porque és amoroso. Fale algo para Deus nesse momento da sua oração. Diga a essência dele, diga quem ele é para você. Eu te adoro porque o Senhor, tu és justo e todas as tuas decisões são perfeitas. Eu te adoro porque teu amor nunca falha, não importa o que eu faça. Eu te adoro porque o Senhor, vai listando, o Senhor é criador de tudo. Ele é o criador do universo, de todas as coisas. Não precisa de palavras difíceis ou de poéticas, não. Assim é simplesmente a sinceridade de um coração que reconhece a grandeza de Deus e a adoração mais pura que existe. Passe alguns minutos só nisso, só adorando, adorando. Se sua mente começar a divagar, traga-a de volta gentilmente para um atributo de Deus. Se quiser, cante um hino ou uma canção que fale sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é, você prepara o terreno da sua alma, acalma a tempestade interna e se lembra de que está falando com o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor. É o Rei da Glória, o Rei do Universo, que por um milagre de graça te chama de filho. Oh, aleluia! Comenta aí comigo se você está entendendo, se está fazendo sentido para você, porque enquanto você comenta, a gente vai para o nosso segundo passo, a letra C, a nossa segunda letra, para a gente entender a oração. E aí, você que já conhece o canal, já pensou, letra C, depois da adoração? Já sei, confissão. Confissão. Sim, é isso mesmo. Depois de adorar a Deus, de contemplar sua santidade, poder e perfeição, o passo seguinte acontece de forma quase que natural. A gente olha para dentro. Primeiro, aqui na adoração, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu olho para cima. Eu olho para quem Deus é. Eu olho para o trono da glória de Deus em toda a sua majestade no céu. Depois eu olho para mim. Foi o que aconteceu em Isaías, capítulo de número 6, não é isso? Isaías, capítulo 6, ele viu a glória de Deus. E logo depois ele reconheceu que era pecador. Então, o momento de você comparar, que você viu a glória de Deus, agora é você olhar para dentro de si. E aí entra no período da confissão, de exatamente entender quem você é nesse processo. A luz da santidade de Deus inevitavelmente revela as nossas sombras e as nossas falhas. Esse é o momento da confissão, é o momento de concordar com Deus sobre os nossos erros. Mas atenção, o objetivo da confissão não é jogar ou te jogar num poço de culpa e condenação. Eu não presto, eu sou um miserável. Não é só isso. É exatamente o oposto. É te dar liberdade. Confessar não é só dizer: Senhor, perdoa meus pecados. Isso é genérico. E depois seguir em frente. Não, é um momento de honestidade brutal e libertadora, onde a gente dá o nome aos bois, onde tiramos aquelas máscaras de santidade falsas que usamos para ir à igreja. É dizer: Pai, eu confesso que hoje fui impaciente, que gritei com meu esposo, com o meu filho, que eu caí naquela provocação, sem necessidade. Confesso que ao ver a promoção do meu colega de trabalho, senti uma pontada de inveja. É difícil a gente confessar isso, mas a oração é um momento onde a gente não esconde nada de Deus, mesmo porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Confesso que fui egoísta com o meu tempo e não ajudei quem eu podia ajudar. Eu confesso que eu tinha até dinheiro para emprestar, mas eu não quis. Eu confesso esse medo que aperta meu peito e revela a minha dificuldade de confiar plenamente em Ti. Eu confesso o meu orgulho, que me impede de pedir perdão àquela irmã que me magoou. Então, a confissão não é só sobre o que fizemos de errado, mas também sobre o que deixamos de fazer. O bem que sabíamos que deveríamos praticar e não praticamos. E até sobre
sobre sentimentos que nos afastam de Deus, como amargura, ressentimento, medo ou falta de fé, e dizer como que isso toca na gente. Como aquele cego Bartimeu à beira do caminho que não se importou com a multidão e gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando confessamos, estamos limpando o canal da comunicação com Deus. Aleluia. Eita glória. Quando você confessa, você abre isso. É como tirar uma sujeira da linha telefônica que te conecta ao Altíssimo. A promessa de 1 João 1,9 é uma das mais libertadoras de toda a Bíblia. Diz assim em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão tira o peso esmagador da culpa dos nossos ombros e nos permite continuar nessa conversa de oração leve e limpos diante de Deus. Não pule essa etapa por desconforto, que eu sei que é chato você abrir e dizer coisas desconcertantes sobre si. A verdade, mesmo que doa por um instante, é o único caminho para a verdadeira liberdade. Eita! Aqui, agora vamos para nossa terceira letrinha. Né? Nossa terceira letrinha, letra A, para o nosso passo aqui, nosso manual, nosso guia de oração. A. Agradecimento. Agradecimento. É isso aí. Ah, mas eu já não adorei, eu já não falei com Deus ali sobre... Não, é diferente, tá? Agradecimento. Agradecimento. Sim, agradecer. Como agora o coração agora está inclinado pela adoração e limpo pela confissão, porque você já pediu perdão, chegou a hora de enchê-lo de uma nova perspectiva da gratidão. Esse é o A do agradecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, nos dá uma instrução radical: dar graças em todas as circunstâncias. Repare bem o detalhe, né? Ele não diz por todas as circunstâncias, em tudo dai graças, ou seja, por tudo dai graças, mas em tudo. Como se tivéssemos que agradecer, né, por uma doença, uma tragédia. Né? Não, tem que dar graça por tudo. O apóstolo Paulo não está falando que você tem que dar graça por tudo. É em tudo. Ele diz em, deixa eu botar aqui no quadro aqui, que isso aqui é importante. Vou botar aqui no nosso quadro interativo, né? O agradecimento de Paulo é em, dai graças em, né? Em, ou seja, durante aquele processo, durante aquele problema, em todas elas mostrando que mesmo no meio do caos, da dor e da incerteza, sempre existe um motivo para sermos gratos a Deus. A gratidão é o antídoto mais poderoso contra o veneno da reclamação e da ansiedade. Ela tem o poder de reprogramar o nosso cérebro. Ela tira nosso foco do que falta, do que está errado, do que nos preocupa, da ansiedade, e coloca a luz sobre exatamente o que a gente tem, sobre as bênçãos que muitas vezes ignoramos. E assim como na confissão, ser específico faz toda a diferença. Um obrigado por tudo genérico não tem o mesmo poder de um agradecimento detalhado diante de Deus. Pense no dia de hoje, desde a hora que você acordou, dizendo assim, por exemplo, né, Senhor, muito obrigado pelo sol que entrou pela janela, mesmo que estivesse frio, obrigado pela minha cama quentinha, obrigado por ter um teto, pela noite de sono, obrigado pelo café que me ajudou a despertar, obrigado pela força que o Senhor me deu para ir trabalhar hoje, mesmo cansado. Obrigado por aquela mensagem inspiradora de um amigo. Obrigado pela saúde da minha família, por eu ter uma família, uma igreja, uma casa espiritual, pela vida dos meus líderes, do meu pastor, ou pela vida dos meus liderados, das minhas ovelhas, por não ter recebido nenhuma ligação com más notícias. O Salmo 103, versículo 2, nos dá uma ordem: bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Puxe do arquivo do seu coração as orações que Deus já respondeu no passado. Agradeça por livramentos que você talvez nem tenha percebido na hora. Agradeça pelo presente incompreensível da salvação em Cristo Jesus, pela graça redentora de Cristo, que é a maior das mais maravilhosas bênçãos que nós poderíamos receber. Agradeça a Deus, porque agradecer a Deus amolece o nosso coração.
O coração de Deus amanece nosso coração e nos lembra da sua fidelidade. Isso cria um vínculo virtuoso de fé e produtividade, fortalecendo nossa confiança de que o mesmo Deus que que cuidou de nós ontem, o mesmo Deus que está cuidando hoje, que com certeza vai cuidar de nós amanhã. Um coração grato é o solo fértil para a fé florescer. Vamos lá, vamos para o nosso quarto ponto, né? A última letra, né? A letra S. E agora sim vai entrar uma coisa chamada súplica. Ok? Súplica, sim. Agora chegou o momento da súplica. Chegou o momento, né, de você pedir. E aí, assim, somente agora nesse passo, no final, depois de ter o nosso coração calibrado, né, pela grandeza de Deus, limpo pela confissão e aquecido pela gratidão, chegamos à súplica. Essa é a parte que a maioria de nós já conhece bem, né? A gente gosta de pedir. E muitas vezes é a única parte que praticamos. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. A hora de fazer os nossos pedidos a Deus. Percebe? O poder de ela vir por último, você entende por que ela precisa vir por último, gente? Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando aqui? Depois de adorar a Deus por quem Ele é, confessar as nossas falhas, agradecer por tudo que Ele já fez e que ainda vai fazer na nossa vida, nossa perspectiva agora mudou completamente. Os nossos pedidos agora tendem a ser menos egoístas, menos centrados no nosso coração, nos nossos desejos de vontades e caprichos, e muito mais alinhados com a vontade e o caráter de Deus. A súplica é o ato de apresentar com humildade e confiança as nossas necessidades e as necessidades dos outros. A Bíblia nos incentiva e nos comanda a fazer isso. Em Filipenses 4,6 está escrito que, em vez de ficarmos ansiosos, devemos apresentar nossos pedidos a Deus em oração e súplica. Essa é a hora de abrir o coração como um filho fala com seu pai amoroso. Ore por sua família, um por um. Ore pela sua saúde física e emocional. Peça sabedoria para aquela decisão importante do trabalho, para a reunião. Peça direção para o futuro. Clame por força para vencer a tentação. Peça para que o Senhor te livre do mal. Especifique qual muralha na sua vida precisa ser derrubada. E não pare em você. Não, interceda. Ore por seus amigos, por sua igreja, pelos seus pastores e líderes. Ore pelos governantes, ore por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Seja ousado e específico em seus pedidos, mas sempre com o coração submisso, terminando como Jesus nos ensinou no Getsêmani. Pai, todavia seja feita a tua vontade. E lembre-se que Deus é um Pai bom, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Apresentar as nossas necessidades a Ele não é sinal de fraqueza, é um ato total de dependência e confiança e fé. É o reconhecimento de que Ele é a fonte de toda a nossa dádiva. E aí, tem algumas dicas, né, práticas que a gente pode deixar para você, né, okay? Que na teoria às vezes parece muito bonito, mas chegou o momento da gente transformar isso realmente em ação. Mas e como é que a gente faz isso, né? Primeiro, crie um lugar. Vamos lá. Como agora eu coloco isso na prática? Como que, pastor, a gente vamos colocar isso na prática? Vamos colocar agora, sair desse manual, uma dica de bolo, alguma coisa assim, e vamos colocar isso na prática, né? Bom, em primeiro lugar, a gente vai o quê? Primeiro lugar, né? Você tem que ter o quê, né? Um lugar. Tenha um lugar. Né? Primeiro, tenha um lugar, um hábito, uma hora. Não deixe que a sua vida de oração depender espontaneamente da vontade. Não, disciplina é fundamental. Separe 15 minutos pela manhã antes de tudo, né? Antes de você começar as tarefas diárias, acorda mais cedo e tira um momento para orar. Ou talvez pode ser no horário do seu almoço, você que vai decidir qual é o melhor momento. Outros preferem antes de dormir, mas crie uma âncora para o seu dia. A consistência cria o hábito. Então tenha um lugar, tenha aí um tempo. Crie essa disciplina. Ela é muito importante. Segundo, pastor, segundo ponto para a gente começar a colocar isso em prática, né? Comece lendo um pequeno trecho da Bíblia. Né? Comece com um pequeno texto da Bíblia. Deixe aquele texto falar primeiro em você, através da sua palavra. Essa leitura vai abastecer sua mente e o seu coração, dando munição para o que você vai dizer a ele. Sabe aonde? Na hora da oração. Se você não lê Bíblia, dificilmente você vai ter palavras para orar. Número 3, terceiro passo importante, né? Para a gente colocar isso em perspectiva, colocar isso realmente, tirar do papel e realmente fazer com que isso aconteça na sua vida, na nossa vida, né?
Deixa eu ver aqui, terceiro passo. Talvez seja o mais importante, né? Talvez seja o mais especial. Deus não se impressiona com linguagem de púlpito. Ele quer ouvir a sua voz. Fale com Deus, como você fala com o seu melhor amigo. Vou botar a caneta vermelha para seguir. Fale honestamente. Fale honestamente. Fale honestamente. Esse talvez seja o passo mais importante. Deus quer ouvir a sua voz. Fale com Ele. Fale como se falasse com seu melhor amigo, um amigo confiável, com honestidade, com suas próprias palavras, e não com as minhas ou de alguém que te ensinou. Com suas gírias mesmo, com os seus erros de português. Fale, Deus não está preocupado com o seu linguajar, seu português, a sua linguagem rebuscada. Não, abra o seu coração. Como Deus falou ali com o povo de Israel, tira esse coração de pedra e um coração de carne. Rasgar é ser desnudo na presença de Deus. Imagine a história de um cara que nós vamos chamar de Paulo. Imagina aí a história de Paulo, né? Pensar aqui, vou chamar aqui, né, de Paulo. Vou chamar aqui de Paulo. A história de Paulo, né? Ele é um cristão sincero, ele ama a Deus, vai à igreja, serve no ministério, mas na hora de orar sozinho ele trava. O silêncio incomoda, a mente voa e depois de minutos repetindo a mesma frase ele desiste, sentindo-se um fracasso espiritual. Então ele ouve o método. Qual é o método? Né? Como é que você lembra aí? Acais. Só lembrar daquele rei da Bíblia, né, que você vai lembrar desse método. E cético resolve tentar. Na primeira manhã, ele senta na beira da cama, respira fundo e começa a adoração. Senhor, eu te adoro porque tu és bom. Ele pensa na bondade de Deus em sua vida. A mente começa a voar, mas daqui a pouco ele começa a trazê-la de volta. A letra C. Confissão. Pai, eu confesso, ontem eu fui grosseiro, agressivo. Ele sente o peso daquilo, mas também um alívio, que agora ele está confessando aquilo diante de Deus. De novo, agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo meu pão de cada dia, pelo meu emprego. E por último, a letra S, súplica. Pai, eu te peço por isso, por aquilo outro. E no final, ele diz amém. Olha no relógio e percebe, 15 minutos já foram. E aquele que não consegue explicar 1 minuto, já está orando 15. Paulo descobriu que o problema não era não ter o que dizer, o problema era não ter um guia. O Acais, ou Acais, como você quiser saber, transforma seu bloqueio numa conversa real com o Pai. Bom, no fim das contas, a beleza e o poder da oração não estão na perfeição das palavras, na eloquência de nossa retórica ou na duração do nosso tempo de joelhos. Estão na sinceridade do nosso coração. Deus não está esperando um discurso protocolar de um súdito. Ele está esperando por uma conversa honesta de um filho. O método Acais não é uma regra. Não estou aqui te dar regra, não, lista para você fazer com interminável receita de bolo. Você pode fazer na ordem que você quiser, mas essa parte é a parte mais prática e mais fácil de você fazer. Mas enfim, é apenas uma ferramenta para você utilizar. São as rodinhas de apoio da bicicleta de oração. É uma trilha para te ajudar a começar a organizar a mente, a transformar aquele silêncio constrangedor e aquela ansiedade paralisante em uma conversa poderosa e transformadora com Deus. E isso nos leva de volta à cena lá do início, que a gente começou o vídeo com os discípulos. Lembra deles? Pedindo de forma quase embaraçosa, Senhor, ensina-nos a orar. Aquela pergunta não foi o fim da história deles, foi o começo. Depois daquele pedido humilde, Jesus não os repreendeu, ele os ensinou. E aqueles mesmos homens que se sentiam perdidos se tornaram gigantes da fé, cuja oração abalou a estrutura do mundo. Eles não nasceram sabendo, eles aprenderam. Aquele pedido sincero de ajuda foi catalisador e transformou a dificuldade deles em um dos pilares da igreja, a oração. A sua história pode ser a mesma. Esse sentimento de não sei o que dizer não é uma sentença, é um convite. É a sua oportunidade de, assim como eles, dizer humildemente, Senhor, ensina-nos a orar. Que o método Acais é apenas uma primeira resposta para que você possa começar. Não espere ter vontade, você tem que ter disciplina. Separe hoje mesmo um período para você fazer isso. Bom, se você sente que esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa também aprender a orar, porque isso é muito importante. Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha com alguém. Beijo grande, abraço forte. Antes da gente ir embora, eu quero dizer que não perca nossos episódios. Pelo menos terça e quinta ao vivo, a gente entra aqui no canal Boa Semente pela manhã e à tarde a gente entra o vídeo gravado. Não importa se você assiste ao vivo ou gravado, eu sugeri que você
Assista ao vivo para você poder comentar, interagir e depois assista o gravado também. É um pouquinho mais curto, às vezes compartilha com alguém, mas fica com a gente. Esse vídeo, esse tema é para quem quer mesmo, né? Raízes, né? Deixa eu pegar aqui o quadro aqui, a gente não pegou a letra que acho que é fundamental aqui, ó, raízes. Para quem quer realmente raízes profundas, né? Com Deus. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.